Olá, este é o Sala de Aula. O tema de hoje é Educação de Jovens e Adultos. Eu recebo aqui no estúdio as professoras da Faculdade de Educação da Unicamp, Nima Spigolon e a Marli Ancassuerde. Obrigado por comparecerem aqui. Obrigada, Maico, pelo convite. Nós que agradecemos. Eu que também agradeço. Nima, o que é o EJA, Educação de Jovens e Adultos? Bom, a Educação de Jovens e Adultos, ela é uma sigla, né? Significa Educação de Jovens e Adultos, conhecida como EJA, o nome mais conhecido. Ela se insere na legislação educacional brasileira como uma modalidade de ensino. Então, nós temos aí a EJA comparecendo no cômputo da educação brasileira. Então, tem dois níveis dentro da educação brasileira e a EJA é compreendida como uma modalidade de ensino. Ela é uma política pública voltada para jovens e adultos e que visa o ler, o escrever, as operações matemáticas básicas, isso resguardado como marcos regulatórios, como um campo das políticas públicas, como um campo das políticas educacionais. Tem um público-alvo específico? Sim. Uma faixa etária, na verdade. Sim, né? sim. A faixa etária, ela se vincula a outros também marcos regulatórios. Então, como que o jovem comparece? A partir de que idade? Aí nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai contribuir para que o jovem seja encampado pela EJA. E então ela tem uma idade de início, mas ela não tem uma idade que limite a participação na educação de jovens e adultos. Essa então, idade de início seria qual? 18 anos. 18 anos. Às vezes tem alguns programas que já estão recebendo um pouco mais jovem, 16 anos, 17 anos. Vai depender um pouco de como cada município vai se orientar pela lei federal. E Marli, ela tem alguma diferença do supletivo ou a gente pode falar que é um supletivo também? Não, ela é diferente de um supletivo, né? Eu penso que o supletivo ele tem um enfoque muito grande na aquisição de conteúdos instrucionais, né? Então eu vou suprir uma falta de determinados conteúdos que dariam continuidade ao estudo, né, desse aluno através ou de exame, né, ou de cursos de presenciais, né? Bem, a EJA ela é mais do que isso. Eu acho que a EJA tem uma história no âmbito das políticas públicas desse país para a educação que, pelo menos nos seus marcos legais, não é? Ela visa resguardar direitos, né? Atribuir direitos àqueles que não tiveram na época ou tiveram esses direitos pouco atendidos por conta de outras condições de trabalho, condições socioeconômicas, né? Então ela é uma educação, né? Eu digo assim, uma educação que busca dar às pessoas os direitos que elas perderam, né? Na verdade. Esse formato do EJA atual, ele surgiu como? Posso Com você falar? mesmo, pode falar. Pois lá dos anos já 50 já se fala em educação de jovens e adultos nesse país, né? Mas a gente teve um grande inspirador da educação de jovens e adultos, que foi Paulo Freire, né? Que com a sua proposta de educação, né? Com as primeiras, eu diria mesmo, iniciativas aí que aconteceram, movimentos, né? Eles foram conformando, né? Dando esse desenho para uma modalidade de ensino que ela tem muito a ver com formar sujeitos cidadãos, né? Você podia dizer para mim, bom, mas toda educação busca isso, né? Mas a gente está buscando isso na EJA, essa cidadania crítica, né? Para aquelas pessoas que estão aí, né? Eu diria, bem à margem do processo, ou produtivo, ou este processo social, não é? Que permite as camadas, né? Ascenderem, né? São pessoas que foram muito cedo para o trabalho, não puderam ir para a escola, foram jovens que ficaram fora da escola, né? Alguns expulsos, né? Eu diria aí dessa escola regular, né? E que estão voltando hoje para a EJA.
Então, ela tem uma longa história, né? A gente não teria tempo aqui para falar sobre ela, mas eu acho que ela tem alguns marcos. Eu vou usar a expressão da professora Nima, ela tem alguns marcos regulatórios, né? Primeiro, essa inspiração para uma educação libertadora, né? Que resguarde direitos ou retome direitos que as pessoas perderam, né? Ou não puderam usufruir. Formar um cidadão crítico, né? A essas pessoas que também foi negado esse tipo de formação. E eu penso que formar uma sociedade que podemos constituir, né? Podemos, nós todos, constituirmos uma sociedade mais justa, que é o que todos nós queremos, né? Vocês falaram que tem uma idade para começar, que é a partir dos 18 anos, mas tem uma faixa etária que mais frequenta esse tipo de curso? Sim, inclusive na Unicamp nós temos pesquisas já realizadas, em outras em curso, tanto na Faculdade de Educação como em outras unidades, o IFCH, por exemplo, o Instituto de Economia, o IEL, mas esse público dos 16, os 18 até os 25 é um público que dos anos 2000 para cá tem se destacado em números, buscando a EJA. E aí os motivos são variáveis: certificação, mundo do trabalho, melhores condições de inserção na sociedade, os fatores, uma interrupção nos estudos de forma regular. Depois nós temos um segundo público dos 25 aos 45 também, com um número considerável de reingresso ou de ingresso na EJA, e um terceiro público que a gente diria entre adultos e idosos, dos 45 até 65, 75, 85, 95, porque a EJA ela tem peculiaridades e características muito próprias. Ela não se limita à idade cronológica desses sujeitos, mas sim a capacidade de ensinar e aprender, a capacidade de emancipação e os sujeitos fazedores de história. Só mais uma parte, além da idade cronológica, esses marcadores de 18, 16, 25, 45, 65, a EJA tem uma característica que é como os municípios se organizam. Isso. Então, por exemplo, o município de Campinas, ele tem a FUMEC, que trabalha com a alfabetização, que seriam os anos iniciais. Depois ele tem nível 1 e o nível 2, que seria o ensino fundamental e médio, e ainda a parte recoberta pelo Estado. Aí você tem os cursos profissionalizantes, você tem EJA prisional. Então, o escopo de abrangência de EJA no campo das políticas públicas é muito alargado. Mas só para concluir a questão da idade, que acho que é importante nós salientarmos, é que pedagogicamente a educação de jovens e adultos, ela busca criar condições para que os sujeitos, independente da sua idade cronológica, possam se assumir sujeitos constitutivos e constituidores de uma sociedade mais justa, mais igualitária, ou seja, uma educação para além do capital, que não só forma para o mundo do trabalho, mas, sobretudo, que cria condições para o pensar, o refletir e o intervir nos espaços, tempos onde estão inseridos. Tá, jóia, então. A gente volta daqui a pouco. O tema de hoje é educação de jovens e adultos aqui no Sala de Aula. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre educação de jovens e adultos. O sistema que tem hoje para vocês, ele já é um sistema ideal? Acho que a Marli pode começar respondendo. Ou ele pode ser modificado? Eu acho que ele pode ser aperfeiçoado, muito, né? Muitas coisas, né? Porque, por exemplo, eu acho que tem algumas questões que são básicas, né? O município tem assumido, os municípios têm assumido a EJA, né? Nos seus diferentes níveis, eles têm assumido. E das suas diferentes instituições, né? Eles têm assumido. Às vezes a continuidade não se dá como a gente gostaria, não é? Porque as mudanças, né? As alternâncias de poder também interferem nisto, né? Mas
essa é uma das questões. A outra é como é que a gente busca a demanda, porque ela existe e ela é em número muito grande, né? Aqui numa região como Campinas, né? Nas suas diferentes regiões. Então, existe uma coisa que é cadastro, né? Se faz cadastro para que as pessoas saibam da EJA. Então, uma propaganda aqui, uma ali, mas qual é o problema, né? Quando você vê, por exemplo, as crianças, né? A chamada é importante, ela é feita em cima aí para as aulas, né? Para as matrículas. Para o EJA, as coisas ficam mais difíceis. As pessoas têm ido atrás das crianças, dos jovens e adultos do EJA. Porque o cadastro, na verdade, é um caderno que fica lá na escola onde se anota a intenção, né? Se o sujeito chega e naquele momento não tem uma vaga, ele vai embora e não volta. E você perde esse sujeito também, né? Então, aperfeiçoar esse cadastro é fundamental, né? Eu acho que a gente já avançou, precisa avançar mais nesse sentido. Falta também um conhecimento de que existe o EJA? Pois é, as pessoas eles têm a notícia do EJA, não é? Porque os diferentes rádio, as coisas acabam comunicando, né? O EJA, matrícula para EJA e tal. Mas o que eu acho que é mais importante ainda quando você pensa aonde é que estão essas salas de EJA? É uma política integrada, né? Por exemplo, o sujeito vai no posto de saúde, né? Que ele pudesse saber lá no posto de saúde que tem tal núcleo, que tem tal escola, que tem tal sala de EJA e que ele pode ir lá que tem uma vaga para ele. Então, essas políticas, se fossem mais integradas, né, no âmbito do município, elas certamente dariam uma resposta muito mais efetiva a essa demanda que fica perdida por aí. Ela é grande, mas, né, a gente não tem ideia do tamanho dela. Além das questões sociais que a gente tem, de pessoas que necessitam realmente de trabalhar com uma idade sendo um pouco mais jovem, a necessidade de existir um curso para jovem adulto mostra uma deficiência no ensino? Olha, essa é uma questão crucial para a trajetória histórica da educação de jovens e adultos no Brasil. Por quê? Ela nasce no Brasil colônia, só para a classe das elites. Então, essa questão ela é histórica. Eu vou tentar trazê-la um pouco para a contemporaneidade, pensando que sempre é tempo de ensinar e aprender. Sempre é tempo de alargar o horizonte de uma educação que seja vista como um direito. Então, a educação de adultos, quando discutida como um direito do cidadão, como um dever do Estado, e que no bojo das suas políticas públicas contemple financiamento, contemple formação de professores, contemple a defasagem de oportunidades de acesso. À educação, e não apenas à escola, mas o conjunto que compreende a educação. Uma política pública que tenha garantido o acesso, a permanência e a cobertura. Isso é questão fundamental para a gente pensar a educação de jovens e adultos para além de formar o mercado de trabalho, para além das demandas imediatas externas, mas também uma demanda interna. E como isso comparece na formulação da educação de jovens e adultos. Ou seja, a necessidade da pessoa, a necessidade que a pessoa sente em estudar, em se desenvolver. Isso, mas resguardada por condições sociais, socioeconômicas e culturais que uma política pública de Estado assegure. Porque não basta você ter esse aspecto do sujeito ir procurar. É preciso que o Estado também ofereça e crie condições para que esse direito seja efetivado. Ou seja, são as condições reais de existência, mas que tenham por trás a figura do Estado garantindo a educação como política pública. E aí, Maicon, um aspecto muito importante. A educação, ela faz parte do conjunto das políticas sociais.
Então não dá para conversar sobre educação descolada desse conjunto de políticas sociais. Moradia, previdência, segurança, saúde. Aí sim a EJA tem melhores condições de ser compreendida, executada, refletida e dialogada. Tá, joia. A gente volta daqui a pouco. O tema do Sala de Aula de hoje é a educação de jovens e adultos. De volta com a Sala de Aula, que hoje fala sobre a educação de jovens e adultos. Marli, existe um feedback dos alunos que fazem essa educação? Então, eu gostaria de dizer para você como é que a gente observa, né, esse retorno. Eu penso que para nós que estamos envolvidos com isto, que estamos trabalhando com professores, com gestores, né, nos próprios espaços, né, a gente ouve os jovens, ouve os adultos, né, e vê aquilo que eles produzem, né? Então, a produção dessas pessoas, ela é muito interessante, porque você tem a oportunidade de ver os sujeitos por inteiro, né? A expressão deles, né, ela não é só a oralidade, né? Aqui é bom, aqui eu gosto, esse é um ambiente que eu estou com os meus da minha idade, né? Eu me sinto bem aqui, né? Eu tenho com quem conversar, os mais velhos sempre têm estas expressões, não é? Para dizer da satisfação que eles têm com aquilo que eles podem ganhar no convívio, né? Além daquele desejo que eles estão conseguindo, né? O sonho sonhado, que é aprender a ler e escrever, aprender a ler uma carta, poder mandar uma carta para alguém, poder abrir a internet, né? Que é muito interessante, eles gostam também. Alguns deles chegam até a prestar algum vestibular, alguma coisa? A entrar na universidade? Pois é. O que a gente observou, né? Eles estão começando a sonhar com a universidade também. Eu acho que esse é o sonho que as pessoas têm o direito, né? É um direito delas. E nós vamos fazer o possível para que esse sonho, né? Eu acho que é a nossa utopia também. A utopia dirige a gente, né? E a gente tem andado nesse sentido. Os alunos visitaram lá do Campo Grande, visitaram recentemente a Unicamp, né? Eles adoraram, né? Foram à Faculdade de Educação, participaram de algumas atividades que foram programadas lá, né? Então, isto começa a descortinar para estas pessoas um caminho, né, ao qual elas também têm direito. É isso, elas também têm direito, né? E eu acho que o trabalho é ser o mais eficiente, o mais adequado, o mais acolhedor, né, para que essas pessoas possam sim realizar esse sonho. Eu assisti a uma das idas nossas no Campo Grande, um aluno nosso, né, conversando com os jovens da EJA, da turma, né, ele ficou muito emocionado e o que ele verbalizou? Ele disse, eu quero dizer para vocês que o meu pai e a minha mãe também fizeram EJA. Ou seja, né, ele estava lá, ele é aluno do nosso curso lá, de uma das licenciaturas da Unicamp. Eu acho que isso eu fiquei muito emocionada também, claro, né, de ouvi-lo dizer isso para os meninos lá, para os jovens, né, mas eu acho que a gente logo, logo vai ter oportunidade de ver como é que esses sujeitos que estão lá, não é, eles são pessoas que produzem, né, coisas muito bonitas, textos escritos, né, a gente tem em mente algumas atividades, né? Mina pode falar depois um pouco melhor sobre isso para você, porque faz parte dessa extensão da universidade. É isso que eu queria entrar um pouco também. Como é que mostra, né? Como que a universidade trata esse retorno, isso, porque acho que muita gente não imagina que um assunto desse seja tratado dentro da universidade, né? Muita gente acredita que é só a formação do professor para o aluno do ensino infantil, do ensino médio, mas isso vai além, né? Sim. Olha, a Unicamp, eu posso ter um olhar mais detalhado sobre as atividades ou como a Faculdade de Educação da Unicamp traz a educação de jovens e adultos para os seus cenários político-pedagógicos, ou seja, como que a Faculdade de Educação pauta a educação de jovens e adultos na sua graduação, na sua pós-graduação. Primeiro, eu queria falar que a Faculdade de Educação da Unicamp hoje, ela tem o maior programa em pós-graduação de educação da América Latina. A Unicamp hoje, nas últimas
pesquisas e no último ranking foi considerada a primeira universidade da América Latina. Então isso já dá, por um lado, uma responsabilidade ainda maior e, por outro, um reconhecimento que leva junto a região de Campinas, leva junto a cidade. Então isso acho que são dois marcadores importantes para como a EJA comparece ou não comparece na pauta política da Faculdade de Educação e da Unicamp. E existem cursos de pós-graduação específicos lá dentro? Existe. A Faculdade de Educação hoje, ela tem mais de 40 grupos de pesquisa e dentre eles um específico para educação de jovens e adultos, que é o GPEJA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos, que esse ano, Michael, está completando 20 anos. Ou seja, o que esse marco histórico nos remete? Que há 20 anos a universidade, a Faculdade de Educação, a Unicamp, já tinha um posicionamento vanguardista em trazer a educação de jovens e adultos, inicialmente como educação de adultos, para o escopo das suas pesquisas. Pesquisa, ensino e extensão, porque essa articulação ensino, pesquisa e extensão é um dos pilares da universidade. E aí, Michael, mais um adendo importantíssimo. A Unicamp como universidade pública. Uma universidade pública socialmente referenciada, uma universidade que traz na sua história pesquisas que contribuem sem medida para as políticas públicas e, em especial, que as pesquisas possam ser revertidas para proposituras, ou seja, que elas saiam dos laboratórios e ganhem as escolas, ganhem as formações de professores, que elas possam engrossar as fileiras de a luta de uma universidade pública para todos e para todas. Então, a EJA comparece na formação de professores, na graduação, ela comparece nas pesquisas, através do grupo de pesquisa, nos estágios, ela comparece também nos cursos de extensão, ela comparece no Roda das Disciplinas, e mais tem o PEIS, que é um programa que está completando 35 anos. Então, eu entendo que aqui, de forma muito limitada e resumida, um pouco o que a Unicamp, o que a Faculdade de Educação tem tentado dialogar com a EJA. E esperamos que esse seja o início de um diálogo que possa fortalecer esse campo de discussão. A Câmara, eu acho que quando vocês nos convidam é um marco importantíssimo. E, para terminar, que a educação de jovens e adultos é para nós uma luta, é para nós uma razão de vida, de existir. Então, acho que a universidade quer abraçar, mas, sobretudo, ela também quer ser abraçada. E talvez a educação de jovens e adultos seja um desses braços. Tá já, gente. Muito obrigado. Nosso tempo acabou. Obrigado, Marli. Obrigado, Nima. Obrigada, Michael. Nós é que agradecemos, Michael. Esse foi o Sala de Aula, que hoje falou sobre educação de jovens e adultos. A gente se vê numa próxima.